A igreja teve uma época que ela se preocupava muito mais com qualidade e não com quantidade. Então, aquilo que eles colocavam, que pregava, que ensinava, mesmo que saísse ou esvaziasse, eles não desistiam de pregar. É claro que algumas vezes tinha alguns exageros mesmo, até porque a gente precisa se preocupar com as duas coisas. Deus quer que pregar o evangelho ao mundo inteiro, ele não quer que ninguém se perca, né? Então, o alcance do máximo possível é também da vontade de Deus. No entanto, a quantidade nunca pode ser uma preocupação maior do que a qualidade. E nessa geração, a qualidade ela está perdendo e muito de quantidade. Começando por uma boa parte de pastores, né? Isso é geral, que é muito comum chegar na metade dos cultos, chegar depois que o culto começou. Não é só uma questão de um ou outro. Isso parece que é estranho, não, mas em muitos lugares os pastores chegam depois que o culto começou, aí tem aqueles auxiliares oficiais que começam os cultos. Logo, isso é uma mensagem para os obreiros também não chegarem. Os obreiros não chegando, suas famílias também não chegarão. Vai ser um exemplo, então, negativo para as famílias da igreja que está ali batalhando e se sentem desmotivadas, fica murmurando contra seus líderes, reprovando suas condutas nesse sentido, e o culto vai se pesando, vai perdendo aquele fervor espiritual, a igreja para também de orar, e você percebe que os pastores falam às vezes muito em oração, mas não tem a prática diante dos olhos da igreja, certo? Então, antigamente, a gente chegava na igreja, tinha 3, 4 irmãos orando e um deles era o pastor, clamando, às vezes sozinho, chegava outro e começava a clamar, e logo os novos convertidos também se dobrava diante de Deus, até porque ficaria com vergonha todo mundo de joelho, o novo convertido olhando para as paredes. Em alguns casos, e até alguns descrentes, chegava ou mais tarde, por causa da oração, porque ele não consegue ficar, teve uma época que eles nem entravam no trabalho de oração, mas todo mundo que chegava, que era permitido a entrada, todo mundo se dobrava. Então você via irmão em lágrimas, irmão com a cabeça debaixo dos bancos, das cadeiras. Na época, antigamente era tudo banco, né? Irmãos em lágrima, irmãos suadas, camisas manchadas, lugares quentes, aqueles irmãos clamando, parece que o calor não impedia eles, e os ventiladores não eram tão bons em alguns casos no interior, nem ventiladores tinha, nem em teto, nem em paredes em alguns lugares. Alguns lugares já tinha em teto, mas na parede é mais novo isso aí. Então o que acontece? As pessoas davam a vida pela comunhão. Elas buscavam muito para ser usada por Deus. Se preocupavam em andar em santificação, e o meio de vencer o pecado que estava batendo a porta era mesmo buscando a presença de Deus para entender a palavra, resistir o convite de Satanás, resistir toda a operação do erro, resistir às tentações, a autoridade para expulsar o demônio, para pregar a palavra, para evangelizar. Então a gente vai ver muitos testemunhos antigos de pessoas falando com tanta ousadia nos morros, nas favelas. Essas histórias que a gente ouve hoje, a maioria delas são histórias de alguns anos atrás. Agora, recentemente, a gente ouve muito poucos testemunhos de agora. Existe, mas são poucos, até porque as vaidades são tão grandes nos corações que poucos homens e mulheres querem fazer esse trabalho de evangelismo nesses lugares. Alguns deles não fazem e ainda criticam aqueles que estão fazendo. Então a igreja tirou o pé do acelerador da oração e está muito no ponto morto ou apenas na marcha lenta, que faz até barulho, mas não sai do lugar. Então é preciso a gente ser um amante dessa conversa com Deus. Não é o ato da oração em si para não se transformar em reza, mas valorizar a comunicação com aquele que é o Salvador, que é o Criador dos céus e da terra. A situação ficou tão agravante que a gente não ouve mais novos convertidos de oração, raramente. Ficou tão terrível que os pais chegam na igreja com os filhos de 10, 20, 10, 12, 14, 15, 20 anos, acompanhando seus pais. Desde que se converteu, os pais dobram o joelho quando dobra e os filhos não estão nem aí.
parece que nem faz parte daquela família. Às vezes o pai é de oração e a mãe não é, às vezes um é, outro não é, mas isso era muito comum, a família inteira se dobrar, orar a Deus. Então o que acontece? Tem que voltar esse fervor, mas para isso precisa os líderes, seus maiores exemplos, pastores, diáconos, presbíteros, chegarem na igreja cansado, com sono, com fome, sem dinheiro, e fazer como os antigos faziam, se dobrar diante de Deus. E a igreja que vai chegando fica até sem jeito de não dobrar. Mas se você chega numa igreja, 5, 6 irmãos do ciclo de oração tá orando, 5, 6 sentada, o que você acha que as outras pessoas vão fazer? Já não está com aquela disposição. Cansado não tá, né? Que chegou na igreja de carro, a maioria hoje não anda. Hoje a igreja no máximo que as pessoas andam, se for a pé, no máximo é 2 quilômetros, aí a maioria não anda isso, então não deu nem para cansar direito. Mas a indisposição para orar é muito grande. E depois que a gente ora tão pouco, em muitas igrejas nossas, os pastores ainda ficam de papo no púlpito, até esperar o restante dos descompromissados domingueiros, muitos deles são assim, chegarem para depois começar o culto. E lá está aquele povo sentado num lugar de adoração, mas estão contando histórias diversas. Já começa o culto com um clima muito misto que foi citado no momento que deveria estar adorando de diversos assuntos, até falando mal do outro e olhando para a vaidade, a sensualidade e outras conversações paralelas. Então, se não começar pelos líderes, igreja nunca será de oração no sentido coletivo, se não começar pela liderança. Por isso, nós que somos obreiros, nós que somos líderes, devemos começar por aí. Chegou à igreja na hora da oração? Chegou à igreja na hora da consagração? Chegou na igreja? Hoje é o dia de jejum, é o dia da consagração, vamos jejuar e vamos conversar com nossos filhos. Quem tem filho, amanhã é dia de jejum. Todo mundo jejuando. Eu, quando me converti, eu me lembro que era muito estranho o professor da escola bíblica dominical beber água na hora da aula, porque geralmente ele estava jejuando. Era difícil você ver alguém ir até o filtro beber água no domingo de manhã. Isso qualquer pessoa, porque era muito comum o domingo ser um dia de consagração. Mas isso hoje não é defendido, isso hoje não é pregado. Mas é muito triste entender que as pessoas estão tão preocupadas com os bens, mas nem para isso elas oram. E quando ora só pelos bens materiais. Então, onde nós vamos chegar? No materialismo, na carnalidade, na sensualidade, na contenda, na briga, na fofoca, porque nós não estamos falando mais com Deus o suficiente para aquilo que nós precisamos. Então, nós não estamos cheios de Deus como deveria. Estamos até cheios de palavra, cheios de experiência, cheios de sabedoria, cheios de tanta coisa, de orgulho, de dinheiro até. Hoje a igreja tem muito mais prosperidade financeira do que antigamente, porque prosperidade financeira não depende da fidelidade. Observe bem, a igreja de hoje não tem dinheiro como a igreja da época em que o povo era tão fiel, porque não era o que eles mais buscavam. Hoje as pessoas têm porque é o que elas se matam para adquirir dinheiro. Para de congregar, para adquirir dinheiro. Elas morrem pelo dinheiro. É porque ainda não sabe do valor de buscar a presença de Deus, principalmente